presidente, senhora vereadora, colegas vereadores, os representantes do Executivo, as agentes comunitárias de saúde, os demais integrantes da plateia, meus cumprimentos, meu boa noite, os telespectadores, a todos meus cumprimentos, meu boa noite. Senhoras e senhores, um dos assuntos que tem demandado esse vereador diz respeito às cheias do Rio Caí, e que atinge o Baixo Caí com muita intensidade, sobretudo 2 municípios, mas 4 estão englobados, a saber, Harmonia, São Sebastião do Caí, Pareci e Montenegro, sendo que 2 desses 4, Pareci e Montenegro, são os mais atingidos, são milhares de pessoas que são atingidas. E não são só os moradores, há toda uma implicação problemática que envolve os educandários, empresas, os educandários que estão localizados na área específica abrangidas pela enchente. Aqui nós temos pelo menos 3 públicos, temos um privado, nós temos mais de uma escola privada. Tem o ensino irregular e tem aquelas escolas de idiomas, por exemplo. Nós temos estabelecimentos comerciais, vários, prestação de serviço, são 5 ou 6 estabelecimentos na parte contábil. E sem contar que no momento que uma escola fecha, o problema que causa para os pais que moram em outras áreas que não são abrangidas pela enchente. E mais ainda, muitas vezes, aquele local onde a água vai, que entra na casa ou não entra, não tem luz. Mas lá naquela rua, às vezes 2 quadras ou 1 quadra distante, também não tem luz por causa da enchente. Então, o problema que causa milhões e milhões de reais são digamos assim, não digo perdidos, mas posso dizer perdidos. Porque casas são destruídas, lares são destruídos, empregos que são destruídos muitas vezes, empresas têm a sua dificuldade para ter acessado pelos seus empregados, porque estão na enchente. E eu me lembro que eu tinha colegas do banco e que não podiam ir trabalhar, porque ficavam isolados pelas cheias. Então, o problema que, inclusive numa das enchentes, inclusive 2 bancos não funcionaram. Olha o problema que causou para aquelas pessoas que nem moram em enchente, que não tiveram acesso aos bancos, tendo dívidas para pagar, e negócios a fazer, enfim. Olha o problema que causa isso. Nós temos nos interessado pelo assunto já faz um bom tempo, e este ano, novamente, a casa foi palco de uma audiência pública que lotou as dependências, com a participação dos 4, de integrantes dos 4 municípios. Depois disso, nós fizemos um encontro no Caí, aqui em Montenegro, depois no Caí, e agora, recentemente, com o vice-governador, que aconteceu na segunda-feira. Eu me orgulho no sentido de dizer que a gente está provocando esse debate. Já há muito tempo a gente vem provocando esse debate, e nós temos que enaltecer aqueles que vieram antes da gente, que fizeram um trabalho muito antes da gente, que não perderam a esperança. Muitos até já não estão mais entre nós, mas semearam, fizeram a semeadura. Outros, não tendo mais esperança, abandonaram a causa, mas nós continuamos acreditando na causa. E hoje recebo uma informação do prefeito do Caí, Darcy Lauermann, dizendo o seguinte: Bratz, o vice-governador me ligou, dizendo, porque isso foi acertado na última reunião, na segunda-feira, no gabinete do vice-governador, que na quarta-feira, ontem, ele estaria em audiência com o ministro das cidades para levar o pleito, para que os recursos, que era o pleito que nós estávamos solicitando, de 6 milhões, que fosse contemplado e direcionado para a Metroplan.
que me disse o Darcy Lauerman hoje? Que o vice-prefeito, o governador ligou para ele. Bem, o ministro se comprometeu em alocar os recursos. Não é a garantia, porque a gente está vendo aí no cenário brasileiro o problema que está tendo na economia, o problema dos recursos, o problema político. Então ele é político de um lado, econômico do outro, mas ele garantiu que fará o máximo empenho para que esses recursos sejam alocados, se não esse ano, para que entre no orçamento do ano que vem. Não é uma garantia, nada estaria garantido de que os recursos realmente serão propiciados para a Metroplan ainda neste ano. Segundo palavras do prefeito Darcy de São Sebastião do Caí. Mas bem, outro assunto que me chama a atenção é sobre o Condema e a espetacularização patrocinada pelo Executivo Municipal, a espetacularização patrocinada pelo Executivo Municipal, por membros do Executivo Municipal, na busca de processos junto ao Condema. Estranho, né, pessoal? E muito estranho que exatamente um dia após essa Câmara aprovar um requerimento deste vereador que previa a realização de uma reunião tratando da APA, muito estranho que no dia seguinte membros do Executivo e membros que até, segundo informações, nem do Executivo são, o que é muito pior, o que é grave, presidente, é muito grave. Se essas informações estão corretas, não é grave, é gravíssimo. É gravíssimo e nós temos que apurar. Nós temos a obrigação, em respeito aos voluntários que fazem parte do Condema, nós temos a obrigação. Porque essas pessoas voluntárias foram tratadas como réis, como quaisquer. Pessoas que se dedicam à vida pública e num dos setores mais sensíveis, que é a área ambiental. A prova está, dois elementos tranquilos que eu enumero agora, de pronto, que está aí, todos nós somos, aqueles que leem notícia, ouvem, escutam, leem e veem. Essa ação mundial que está acontecendo lá na França, envolvendo líderes mundiais em relação ao ambiente, e o grave problema que aconteceu em Minas Gerais. Mas eu lembro um episódio que aconteceu aqui em Montenegro recentemente, faz 3, 4 anos, isso para mim é recente. O escorregamento que aconteceu no Morro São João. Hoje, a gente não vê mais essa fissura, porque a natureza, as árvores cresceram ao derredor e os galhos foram tomando conta. E claro, evidente, arbustos cresceram, a gente não vê mais. Mas perto da delegacia, houve um escorregamento grave, porque no passado, casas foram construídas próximas e houve o escorregamento. É muito estranho, senhoras e senhores, que exatamente um dia depois que o Poder Legislativo aprovou um requerimento de reunião para tratar da APA, exatamente um dia depois, o Executivo Municipal, através de alguns integrantes, vai lá e faz aquela espetacularização de retirar os projetos. Numa sexta-feira, um dia depois. Não é muito estranho, senhoras e senhores? Não, senhoras e senhores, não é muito estranho isso? Muito, né? Será que precisava ser dessa maneira? Estranho que lá tem processos que envolvem empreendimentos imobiliários também. Acho que nós temos que ver quem são,
Que empreendimentos imobiliários são esses? Quem está por trás desses? Quem são os atores? Quem eram os seus representantes nas reuniões do Condema? Acho que é importante a gente saber aonde nós estamos pisando. Às vezes, o inimigo mora ao lado, silencioso, astuto, inteligente. Às vezes, ele mora muito pertinho de nós. Temos que estar atento. É uma área que mexe com muitos interesses. Então, eu não posso silenciar diante de fato tão grave, gravíssimo, que envolveu a nossa cidade, que envolveu Montenegro. Nós precisamos apurar, nós precisamos ouvir os integrantes do Condema. É o que parece, eu não sei se o requerimento é nesse sentido, mas se o Condema está extinto, o Conselho, de uma hora para outra, será que precisava ser dessa maneira? Sem um diálogo? Sem a conversa melhor? Muito estranho. Muito estranho. Temos que saber que interesses tem por trás. E eu me interesso em saber. Mas me interesso mesmo. Tem muitas coisas estranhas acontecendo no nosso município, que nós não podemos nos calar. Então eu não sei qual é a extensão do requerimento que entrou na noite de hoje. Se é o Condema está extinto. Agora o que nós precisamos é ouvir os membros do Conselho. Ouvi-los. Recebemos uma carta aberta. Uma carta que eu acho que nós não podemos silenciar. Nenhum de nós. Nem os vereadores, nem a imprensa, nem ninguém que tenha responsabilidade, respeito. Porque nós já vimos, já assistimos graves agressões ao meio ambiente. Aqui em Montenegro se noticia muito. Se fala muito. E parece que processos que estavam lá, envolvem nascentes, as nascentes que são fundamentais para o nosso Rio Caí. Porque é assim. O Rio Caí não nasce do nada, ele nasce por pequenas nascentes que vão se incorporando a pequenos córregos, arroios maiores e adentrando ao rio. Nós temos que ter esse cuidado. Me dizia uma pessoa, não, mas se derruba árvores, se comete crimes aí, e depois a gente paga a multa. Legal, né? Então, a gente acaba com as nascentes e depois a gente paga a multa. Que beleza! Bem instruídos esses elementos, né? Essas empresas ou essas pessoas. Muito bem instruídas. Nós temos que ficar atentos, senhoras e senhores. O mundo está dizendo. Todos os dias a gente está vendo e percebendo que nós temos que ter uma relação com o meio ambiente muito responsável. E não é na espetacularização irresponsável que nós seremos exemplos de cuidado com o meio ambiente.